Antes de rádios em grande estilo para você nesta quarta-feira de muita bola rolando, quarta-feira de definições, quarta-feira de entendermos que nada como um dia após o outro e no futebol isso não é diferente. Direto e reto a... Na ponta da linha. É válida, desse lado ele toca no gol, gol! Santos, Galo de cabeça. Saudades. Alô, meu caro Alexandre Galo, seja bem-vindo. Boa tarde, Galo. Boa tarde, Elia, tudo bem? Prazer falar com você. Saudades dessa voz bonita também do Luciano, né? Fazia diferença, sem dúvida. Ele foi um cara que marcou muito para nós todos, com certeza para mim, mas para você também. Eu sei que você trabalhou com ele. Era um cara fantástico. Sem dúvida, e com um vozeirão que Deus lhe deu, inigualável, né? Um grito de gol do Luciano, o grito de Brasil campeão, de time campeão, de Emerson campeão, de Piquet campeão, era inigualável. Esse grito do Luciano era impressionante, e a capacidade, né? A capacidade vocal muito forte, e é uma dádiva divina, mas marcou época e fez história. Ô Galo, gostaria de entender o que é que esse futebol pode nos reservar. Aquilo que era verdade ontem, ou seja, o Flamengo encantado com o Renato Gaúcho, o Flamengo apaixonado pelo Renato Gaúcho, os torcedores execrando o Rogério Ceni e tiram o Rogério Ceni porque querem o Renato Gaúcho. Era verdade ontem, não é mais verdade hoje? O que acontece com o futebol, ô Galo? Então, eu acho que esse é um fator que o futebol precisa melhorar muito no Brasil, né? Essa questão dos dirigentes, dos gestores, entenderem um pouquinho mais que não existe mágica em nada. É evidente que a torcida ela quer sempre ganhar tudo, absolutamente tudo, é cobrado por isso o treinador, mas oscilações, qualquer equipe, por melhor que ela seja, ela vai passar. Eu acho que o Flamengo realmente não está vivendo um bom momento técnico. A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Às vezes fica um pouco covarde você estar comentando do lado de fora, mas eu acho que oscilações elas acontecem. O Flamengo não está fazendo um bom futebol, começou muito bem, iniciou um período com o Renato de um futebol brilhante, e é evidente que a cobrança vai vir gigantesca do tamanho que é aquela camisa e aquela torcida. Isso vai acontecer, mas temos que entender, né, como gestor, como dirigente, que são coisas que acontecem, senão essa outra atividade ela acaba sendo cada vez mais fragilizada, né? Isso não pode acontecer. Você vê, o cara está há pouco tempo no Flamengo, já estou falando da saída do Renato do Flamengo, é inacreditável. Pois é interessante, né, o Galo, porque existe o treinador mais acadêmico, existe o treinador mais popular, que vai no jargão do boleiro, existe o treinador que ele talvez tenha uma cultura muito própria dele mesmo, um autodidata, caso específico, por exemplo, do Cuca, que é um grande conhecedor de futebol, mas é autodidata, não é de grande acadêmico. Aí você tem o acadêmico do Abel Ferreira, você tem o mais popular, que é o Renato Gaúcho, que vai na linguagem do boleiro, na harmonização de vestiário. E aí eu fico me perguntando, o bom é o que tem tudo, mas ninguém tem tudo. Qual é aquele que vai fazer a diferença, ô Galo? Eu acho que o grande lance ali é você, como dirigente, entender o que é que você tem nas mãos. Você não pode dar para um cara extremamente técnico um carro que você precisa da força dele para guiar. É evidente que o futebol passa por isso, né? Você tem um elenco, vamos lá, vamos entender o que é o elenco que eu tenho. Eu tenho um elenco extremamente técnico, eu preciso de um treinador que faça com que esse vestiário ele ande. Eu tenho um elenco que não é tão técnico, tem jovens e tem caras mais velhos, eu preciso melhorar a questão tática, principalmente para evoluir os mais jovens, porque eu tenho a necessidade de vender uma questão ou outra. Então, assim, não se pode entender, às vezes ainda, no futebol brasileiro, como se contrata pelo momento, pelo time. Não, vou contratar esse que ele acabou de sair dali. Entendeu? Não, vou contratar esse que estava trabalhando aqui. Sem saber, sem entender qual é o caminho que você vai dar para o seu elenco. Então você vê, às vezes, uma distância entre um treinador que sai e o outro que chega, de atitudes, de conceitos, de trabalho, de ideia de jogo, totalmente diferente do que você tem nas mãos.
Então, eu acho que essa é uma questão que não é levada muito a sério e que a gente acaba com essa fragilidade ainda maior da nossa profissão aqui, falando como treinador de futebol. Não, e é complicado porque eu sempre digo, né? A gente precisa evoluir na questão da direção executiva de futebol, né? Os profissionais que atuam nessa área têm que ser tão competentes quanto a cobrança que a gente tem para cima do treinador. Mas eu não consigo fugir da cobrança, eu sou cobrado e acho normal ser cobrado, o resultado é senhor da razão. E eu estava dizendo aqui na abertura do programa que o maior privilegiado do Brasil é o treinador da seleção brasileira. Aliás, o maior privilegiado do mundo. O Tite, no caso, mas pode não ser o Tite amanhã, pode ser outro. O treinador que comandar a seleção brasileira, na minha opinião, pela estrutura que tem e pelo material humano que tem, ele é mais privilegiado do que o Pep Guardiola, ele é mais privilegiado do que o Jürgen Klopp, ele é mais privilegiado do que o Diego Simeone. Nós temos os melhores jogadores do mundo e não adianta falar que nós estamos numa entre-safra, porque se fosse assim, a gente não teria jogadores espalhados pelas melhores e mais importantes equipes do mundo. A gente vê a Champions e toda a grande equipe tem brasileiro. Então o treinador da seleção brasileira é privilegiado e tem que ser cobrado por isso, né, Galo? Com certeza, isso acontece e tem que ser assim. A única coisa, por ter trabalhado um pouco, 2 anos e meio lá na seleção também, e na seleção olímpica, você também passa por isso, você tem os melhores da categoria, e efetivamente o grande problema são as datas FIFA, né? Você reúne o grupo, você tem 8 dias para fazer um trabalho, fica também difícil de se fazer. O grande trabalho a ser cobrado e entendido é quando você tem uma Copa do Mundo, uma competição sul-americana, onde você fica pelo menos 20, 25 dias de um trabalho pré-Copa para poder... Não adianta só você ter os melhores, você tem que organizar a equipe para isso. E essa é a única dificuldade, mas sem dúvida é um privilegiado porque trabalha com os melhores. Não, é verdade. E a gente tem que cobrar, eu não tenho dúvida disso. Agora, me incomoda um pouco essa ideia de que a gente tem alguns jogadores que façam parte deste feudo da seleção, do comando do Tite. Eu defendo o Tite até a Copa do Mundo do Catar, mas seleção não é para recuperar jogador. Queria ouvir a sua opinião. A minha, e eu gosto de deixar clara a opinião, eu não estou aqui como técnico da seleção brasileira para recuperar o Felipe Coutinho ou para dar um pouco mais de bagagem para um goleiro que é jovem, ou não tô aqui porque eu tenho confiança no Alisson, então o Alisson tem que ser o meu goleiro, sendo que o Everton tá jogando muito melhor e há 50 jogos não falha nunca, e o Alisson em 50 jogos já falhou 5 vezes, ou seja, tem 10% de falha, o Ederson tem 8% de falha e o Everton não tem nenhuma falha. Então, eu tenho que colocar o melhor. Eu não tô mas o treinador é cargo de confiança. Espera um pouquinho, o jogador não pode ser cargo de confiança na seleção brasileira nunca. Eu queria entender você e talvez você me explicasse algo que eu talvez não saiba para tentar mudar a minha opinião em relação a esse feudo que eu acredito existir na seleção brasileira, Galo. Então, eu concordo plenamente com você. Eu tive uma experiência com o Sub-20, porque era uma geração que, nascidos de 93 a 97, queriam disputar a Olimpíada. E numa geração Sub-20, nós fomos com o Sul-Americano, e esse grupo já vinha trabalhando junto e não fomos bem no Sul-Americano, apesar de classificar para o Mundial Sub-20. E eu mudei radicalmente a estrutura da seleção, porque eu concordo com você. Seleção brasileira, e eu vi uma vez de um mestre que foi o Carlos Alberto Parreira, antes da Copa do Mundo de 14, ele me disse, numa conversa que nós estávamos tendo sobre futebol, que seleção brasileira realmente não é um lugar para recuperar ninguém. Seleção brasileira é efetivamente para você convocar os melhores do momento, independentemente de estar jogando no Brasil, ou fora do Brasil, ou na Ásia, ou em qualquer lugar. Seleção brasileira é exclusivamente o momento e eu concordo com você. Maravilha, eu acho bom que a gente tenha essa opinião em comum, ô Galo, porque eu fico chateado com a ideia de que o treinador se incomode quando eu não concorde com ele. E eu entendo que ninguém aqui é dono da verdade. Eu tenho opiniões muito discordantes, por exemplo, em relação ao Abel Ferreira, que faz muito sucesso no Palmeiras. E é reconhecidamente um grande treinador. Não for assim, não teria ganho uma Libertadores, não estaria na final de outra. Mas eu lembro que ele perdeu para o CRB na Copa do Brasil, ele não foi campeão paulista, ele fez a pior campanha histórica de uma equipe brasileira disputando um campeonato mundial. E aí, quando você coloca esse tipo de pontuação, quando você especifica as derrotas, valoriza as vitórias, mas especifica as derrotas
dentro de um tamanho que é o tamanho do Palmeiras, as pessoas ficam incomodadas e o próprio treinador fica incomodado. Como é que eu tenho que agir, Galo? Vou usar você e a sua entrevista como coaching para mim, porque eu tenho deixado de entrevistar muitos treinadores que, por discordarem das minhas colocações e não entenderem que elas são profissionais, acabam não falando mais comigo. Como é que você acha que eu devo agir? Eu mudo ou mantenho as minhas convicções e vamos em frente? Eu acho que manter as convicções, eu acho que tudo que você cria uma discussão é para o crescimento de ambas as partes. Então, você é um cara bastante inteligente, que conhece muito há tanto tempo no futebol, tem que seguir as suas convicções. Eu acho que o treinador tem que responder a qualquer tipo de pergunta e entender os momentos de pressão, como o Palmeiras está vivendo um momento de crescimento, agora eu acho que num time muito bom, porque está chegando próximo a uma decisão importantíssima para a história do clube, né? Então, eu acho que você tem que seguir com as suas diretrizes e o treinador ele tem que responder e criar esse debate que é para o crescimento do futebol, sem dúvida. Você, técnico do Corinthians, imagine-se no lugar do Silvinho. Ele tem uma demanda que era desproporcional em relação ao tamanho que o time tinha. Aí ele recebe 4 grandes jogadores e a demanda é maior, o sarrafo tem que ser colocado numa altura maior e é natural que isso aconteça. Agora, você não pode passar de saltar 2 metros para saltar 2,20, por mais qualificado que você naquele momento esteja, sem ter uma preparação para isso. Aí o cara é pressionado, é massacrado e existem, claro, itens importantes aí que são de bastidor e que são extracampo, talvez porque ele não agrade a alguns cardeais que não foram consultados para sua contratação. Enfim, acontece esse tipo de coisa. Como você agiria no lugar do Silvinho, Galo? Eu acho que ele está tendo uma conduta bastante linear, né? Eu acho que as críticas vão existir no Corinthians em função do tamanho. Ninguém é unanimidade numa equipe daquele tamanho. Você entra lá, você sabe que você vai sofrer. Agora, evidentemente que o Corinthians, depois das contratações, ele chegou num lugar que ninguém esperava. Eu acho que isso tem que ser colocado. O Corinthians, independentemente de estar o Silvinho lá ou qualquer outro treinador que estivesse, fatalmente com o time que tinha, ele estava fadado a brigar para ser mais um dentro do campeonato, talvez não ter um rebaixamento ou alguma coisa. E foi muito claro o que aconteceu, com a chegada desses 4 jogadores aí, o upgrade que deu para a equipe, a qualificação técnica que deu, mostrou que realmente o treinador ele é uma peça importante, mas você precisa de ovos para fazer um omelete. E foi dado a ele e ele saiu bem. Eu acho que o Corinthians ali muito próximo de uma classificação da Libertadores. Agora, críticas, você fala de um jeito, às vezes as pessoas não gostam. Existe aqui no Brasil, ele é uma coisa que é o preconceito, né? A pessoa às vezes te vê falar, ou te vê dar uma entrevista, ou vê dar uma resposta, sem te conhecer, ela já te rotula, coloca ali você na prateleira e você não sai disso. Então, quer dizer, precisa entender realmente de tudo que está acontecendo para efetivamente saber que o time teve um crescimento nas mãos dele, ele está se saindo bem, e é evidente que ele está no início de uma carreira, e todo início de carreira você comete erros numa fala, numa resposta, numa postura, que nem sempre vai agradar a todos. Mas, efetivamente, o tamanho que é um Corinthians, o tamanho que é um Flamengo, essas críticas vão ter que conviver, você sendo campeão, você sendo o 5º colocado ou sendo o 20º, inevitavelmente. O Galo, o Santos tinha um DNA propositor, tinha um histórico de, apesar de não conquistar muito, mas de ser sempre um time que atacava, que buscava o ataque, que tomava 2, mas fazia 3. Só que aí foi perdendo jogadores e não tem milagre. Sem qualidade você não consegue ser propositor. Aí você tem que ser reativo, aí você tem que saber que ficou pequenininho, tem que saber que vai jogar por 3 ou por 4 bolas, e aí o Santos foi lá e contratou o Carille, que não tem o DNA do Santos, mas tem a qualificação para comandar esse Santos deste momento. Você que conhece bem o Santos, como é que fica essa situação? DNA histórico em relação à situação de momento e um treinador que não tem compatibilidade com a história do time? Eu acho que efetivamente houve uma correção de rota no que aconteceu esse ano dentro do Santos. O Santos perdeu alguns jogadores importantes e essa gestão está fazendo um trabalho brilhante em termos de recuperação financeira, e é evidente que quem está esse ano está sofrendo por tudo que aconteceu nas últimas 2 gestões que aconteceram aqui. Eu moro em Santos, então eu sei bem o que aconteceu aqui com o clube. O clube tem dívidas homéricas, não consegue contratar,
perdeu jogadores importantes do ano passado para esse ano aqui, depois da Libertadores, e não conseguiu efetivamente montar uma equipe de qualidade. Aí o que eu acho que aconteceu foi a vinda do Diniz. Eu respeito o Diniz, respeito a maneira que ele entende o futebol. Ele foi meu atleta no Santos, inclusive. Ele tem uma postura como equipe que não caberia para uma equipe de transições tão rápidas como o Santos sempre teve, historicamente sempre teve. Então, depois da saída de Diniz, está acontecendo uma correção de rumo dentro do Santos, com o Carille, que também está sofrendo por todas as situações. Eu acho que até o Diniz, dentro da maneira que ele pensa futebol, sofreu muito, porque o time tinha uma qualidade técnica inferior à maneira que ele estava acostumado a fazer as equipes dele jogar, mas também não combinava com o que o torcedor do Santos, com o que a imprensa local, com o que a torcida aqui viveu o Santos por tantos anos, que é aquela transição rápida, agressividade, transição defesa-ataque, sempre buscando um contra um. Então isso não aconteceu. E aí, após a saída dele, veio o Carille, porque o time realmente ainda passa por uma situação, acho que agora é um pouco mais tranquilo, mas ainda vivendo essa questão de rebaixamento, que foi muito ruim também no Campeonato Paulista, onde o Marcelo Fernandes conseguiu sair, e agora está passando novamente. Então, eu acho que o Santos está vivendo um momento difícil e não existe mágica, ninguém faz uma reação para uma equipe que vem sofrendo muitos problemas de um ano para o outro. Eu acho que o ano que vem ainda o Santos terá problemas em cima disso, mas tem que tentar se equilibrar para evitar esse rebaixamento e seguir a sua história aí, tentando de fora para dentro, nesse momento, melhorar as condições de trabalho para o futebol. E como é que está o seu momento, Galo? Como é que você está vivendo esse momento afastado aí de um campo, afastado de uma equipe, na sua cidade aí de Santos, que é linda, que eu adoro? Como é que está esse momento? Como é que você está enxergando o seu momento e o futebol? Olha, diferentemente dos diretores e de alguns gestores, nós que estamos fora do mercado, nós vivemos 24 horas do futebol. E essa também teria que ser uma mudança. Eu estava conversando com alguns treinadores aí também, que estão aí nesse momento fora do mercado. Esse trabalho nosso ele é sazonal. Então, às vezes, um dirigente fala assim, não vou contratar ele porque ele está 4 meses parado. O outro, não. Aí você ouve uma notícia que o Guardiola parou por 1 ano e meio, o Zidane ficou 2 anos parado. Não, eles estão reciclando e entendendo o que é o futebol. E você não pode, aqui no Brasil, estar 4, 5 meses fora do mercado, porque você acaba não se encaixando novamente. Também é uma questão que o dirigente teria que entender. Quem está fora do trabalho, ele está muito mais, ele está 150% encaixado dentro do campeonato, porque ele vê absolutamente tudo. Ele assiste tudo, ele lê tudo, ele entende os times, os campeonatos que estão acontecendo, as séries. Então, pelo menos da minha parte, de alguns treinadores que eu converso aqui também, que são meus amigos, também vivem esse mesmo momento e a gente aguardando uma possibilidade de encaixe aí o mais breve possível. Agora é um momento de decisão do campeonato, então acho que só para o ano que vem, mas a gente vivendo 24 horas, entendendo o futebol, conhecendo treinadores, melhorando o seu scout particular aqui de posições de atletas que você vê boas condições, tanto na Série A como na Série B. Assisto alguns jogos da Série C também, porque eu acho que é muito interessante, principalmente jogadores mais jovens. Então esse é o meu momento e eu acho que é o momento de vários outros que também estão parados aqui nesse momento. Maravilha, Alexandre Galo, é sempre um prazer tê-lo a bordo, é muito legal a gente poder conversar, trocar ideias a respeito daquilo que a gente pensa sobre o futebol, sempre na ideia e no intuito de evoluir, e eu sempre gostaria de deixar muito claro aqui, todas as minhas posições são profissionais e dizem respeito ao trabalho do treinador naquele momento profissionalmente, não diz nada, absolutamente nada a ver com aquilo que o treinador como pessoa, o caráter do treinador, a dignidade do treinador. Isso nunca estará na pauta e na maioria dos casos a gente sabe que ninguém chega onde chegou se não tiver ética, se não tiver caráter, se não tiver dignidade. Então essas são questões que nunca estarão na pauta de qualquer tipo de comentário meu. As questões são absolutamente profissionais e eu gostei muito que o Galo tenha podido conversar com a gente e poder trocar essas ideias, porque são ideias de modelo, de estilo de trabalho em prol daquilo que a gente mais gosta, que é o bem do futebol. Muito obrigado, viu, Galo? Boa sorte.
Obrigado a você por mais uma vez aí a oportunidade. Um abraço a você. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.